Vamos lá. Iniciar a gravação. Então, vamos lá. O que é uma dupla posição? Como é que eu encontro? Certo? Uma dupla posição. O que é? Bom, a dupla posição, né, ela é caracterizada, ó, por uma vela que não rompe com o corpo, o pavio da vela anterior, tá? Então, isso aqui que é a definição de dupla posição. É caracterizada por uma vela que não rompe com o corpo, o pavio da vela anterior. Beleza? Então, para deixar assim mais claro, né? É isso, ó. Você, por exemplo, tem uma vela verde, né? Um movimento comprador. E aí, ó, arrumou essa vela verde e tal. Tava aqui, né? Subindo, ó. E aí acontece isso aqui, ó. Opa. Acontece isso, ó. Acontece uma dupla posição. Ok? Uma dupla posição. Por quê? Observa que essa vela aqui, ó, não conseguiu superar com o corpo esse pavio, certo? Então, isso aqui é uma dupla posição. Entenderam? Pode superar com o pavio, não tem problema. O que não pode passar é Cadê o tua corpo. tela, Gustavo? Cadê tua tela? Vocês não estão vendo? Só tô Tô vendo o vendo texto. aqui. Tô vendo. Eu tô vendo também. Bota pra cima Então da sai, tela. sai e entra de novo, gente. Aí sai e entra de novo. Volta, vai normalizar. Beleza? Então, isso aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, quando acontece no gráfico, é uma dupla posição. Ok, ó? Dupla posição. Certo? Dupla posição. E o que é que significa isso? O que é que significa a dupla posição? A dupla posição significa indecisão e perca de força do movimento, tá? Então, indecisão e fraqueza. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó. A dupla posição, ela significa uma indecisão e pode ser também uma fraqueza, tá? Então, digamos que você está chegando aqui, ó, numa região de venda forte e as velas compradoras começam a fazer isso aqui, ó. Certo? Uma região vendedora. O que isso aqui significa? Que a força compradora não está forte, porque não conseguiu ultrapassar esse pavio aí, entendeu? Essa oferta aqui não conseguiu ultrapassar com o corpo, né? Então, significa que o movimento está fraco, entendeu? O movimento está fraco. E é isso aí, é a definição de dupla posição. Ok? Vocês conseguiram entender, gente? O que é? Acho que vocês já sabiam, né? Mais ou menos. Sim. Entendi. Sim, entendi. Então, quando a gente tem uma dupla posição, né, a gente vai fazer as marcações, aqui, ó, as marcações entre as velas, tá? Entre a vela 1 e a vela 2. Então, aqui, ó, você vai marcar entre elas, entre o corpo delas. Então, aqui, ó, tem uma marcação no meio dessas velas, tá? No meio delas. Que é a vela 1, ó. Certo? Vela 1 aqui. E aqui vela 2, tá? Vai ficar bem claro mesmo. Então, você tem essa marcação aqui, ok? Marcação aqui, ó, na dupla posição. E nessa marcação, você vai operar retração e reversão, tá? Retração e reversão. Nesse caso, você tem aqui, por exemplo,
Digamos que você tem o rompimento aqui desse pavio, ó. Tá? Tem esse rompimento aqui. Vamos lá, vou explicar de novo. Para que você possa sair da indecisão, né? Para que você possa sair da indecisão, as velas têm que começar a sair dos pavios, né? De dentro do pavio, senão continua a dupla posição. Então, você tem esse pavio aqui, né? Se a vela não sair dali, ó, ela não consegue sair daqui, tá? Ainda está em indecisão. Quando ela sai daqui, ó, aí você pode efetuar uma operação de continuação do movimento. Na verdade, você vai pegar uma retração, tá? Uma retração aqui, ó. Quando a vela vier tocar aqui, você pega o cal na retração, ok? Essa região aqui é muito forte, tá bom? Região fortíssima na retração ali é da dupla posição, ok? Muito forte mesmo. Quando alguma vela vier aqui e travar com o corpo, tá? Travar com o corpo ali, ó. Ela veio e travou aqui com o corpo. Leitura de reversão, tá? Leitura forte de reversão aqui, ó. Beleza, gente? E é dessa forma que vocês vão utilizar. Travou, é reversão. Rompeu aqui para cima, reversão. Rompeu para baixo, você já deve saber também, né? Continuação do movimento. Então, rompeu aqui, ó. Rompeu, continuação do movimento de baixa, tá bom? Continuação da baixa. Beleza, gente? Compreenderam? O Gustavo, Opa. trava só vale quando travar com corpo ou com pavio também? Eu, particularmente, só pego quando trava com o corpo, tá? Não gosto de pegar quando trava com o pavio. Tá bom. Mas também é funcional, ok? Também é funcional. Só que não é tão interessante. Tipo, assim, vocês vão entender mais pra frente, né? Na aula de lote nova alta, que existe os travamentos de pavio, que quando deixa pavio, aliás, que dá para pegar uma reversão confiante, entendeu? Só que tem uns que não respeitam por conta de um certo motivo, que no caso seria nova baixa, entendeu? E aí vocês vão ver isso aí. Mas, sim, dá para pegar. Aí, mas no momento agora, não peguem, tá? Só peguem assim, ó. Quando vocês entenderem a nova alta, nova baixa, e os lotes, né, as defesas do lote, aí você vai poder pegar qualquer travamento, tá bom? Gustavo. Opa. Esse rompimento, Gustavo, da dupla posição, ele só se dá devido a essa taxa aí, no meio dessa taxa que você marcou, ou no candle todo, no primeiro candle? Não, pode, só quando rompe aqui, ó, você já pode pegar, tá? Rompendo aqui, você já pega. Beleza? E para qual tipo de ciclo é essa operação? Correção tendencial, tá? Ciclo de correção. Ó, vamos lá. E o ciclo tendencial, ok? Ciclo tendencial. Boa. No ciclo de consolidação, gente, ele não é tão interessante a dupla posição, mas você pode sim pegar, tá? A retração direta aqui, ó. Você pode pegar a retração direta na dupla posição. Então, rompeu, aqui você pega a retração direta nessa vela, entendeu? Na próxima vela. Beleza? Gustavo, Opa. se essa terceira vela aí não confirmar a nova alta, eu faço uma marcação também nela? Essa aqui? Isso. Faz de conta que ela Sim. não confirma a nova alta, ela continua na indecisão. Sim. Aí, no caso, eu vou apagar aqui, tá? Tá. No caso, vai ser assim, ó. Presta atenção. Você vai ter uma dupla posição aqui, ó. Certo? Você vai ter uma dupla posição aqui. E aqui vai formar o quê? Vai formar outra dupla posição. Entendeu? Então, você tem uma aqui
Você tem uma aqui, ó, e uma aqui, tá? Então você tem duas dupla posição, essa e essa aqui, ó, tá? Não seria tripla, não? Não, a tripla posição é diferente. A tripla posição é diferente, tá? A tripla posição você precisa de 3 velas dentro de um pavio só. Dentro de um pavio, isso aí, entendi. Beleza? Então aqui, ó, você faz a marcação normalmente, tá? Você deixa essa e essa. Isso aqui são defesas do lote, tá? Defesas. Tá. Você vai entender esse modo de lote. Tá. E aqui você vai poder operar, ó, normalmente. Então, digamos que veio uma vela aqui e travou aqui, ó. Você pode fazer o quê? Pode pegar um cal, né? Que é cal, tá? Beleza? Rompeu, continuação, normalmente, ok? Não tem diferença de nada. Daquela dupla simples com duas duplas aqui, ó, seguidas. Se for várias duplas posições seguidas, gente, tipo assim, ó, isso aqui é bacana, pra vocês operarem. Eu gosto de bater meta, às vezes eu pego uma retração muito forte nesse tipo de cenário aqui, ó. Porque quando acontece, vocês vão perceber que dá muita retração, tá? Muita retração mesmo. Nisso aqui, ó. Acontece tipo isso. Uma região assim, ó, de indecisão, entendeu? Então você tem aqui e aqui, ó. Tipo isso, entendeu? Que nem uma região forte, tem várias defesas compradoras aqui, ó. Então quando o preço vem, né, trabalhar esse lote comprador aqui, ele tem que fazer o quê, ó? Tocar e retrair, entendeu? Então aqui você ganha na sua retração. Certo? Quando tem várias assim, ó. Beleza? Se vocês encontrarem uma região como essa, aproveitem para pegar a retração, tá? A retração aqui respeita bastante. Compreenderam? Até quantos toques a gente pode pegar? Um apenas. Eu só gosto de pegar um, tá? Eu não gosto de pegar vários toques, não. Principalmente quando tem uma nova alta confirmada ou uma nova baixa. Porque aí já vai meio que cortar uma análise de conta, né? Se for uma nova alta, nova baixa confirmada, aí já fica arriscado para você. Beleza? Mas aí, no caso, em qualquer uma dessas taxas aí que tem, a gente só pega uma só operação e não pega mais nenhuma. Isso. Quando ela vinha tocar aqui, ó, tocou aqui, né? Tocou aqui, você pegou esse carro. Quer dizer, tocou aqui, você pegou o carro. Ótimo. Tem essa e essa. Tocou aqui, você pegou o carro agora. Tocou aqui, você pegou o carro. Tocou aqui, você pegou o carro, entendeu? Tem 3 regiões. É melhor quando ela vem e toca em todas de uma vez assim, ó. Entendeu? Tocou de uma vez em todas aqui, ó. Tende a respeitar bastante. Por quê? Porque são várias regiões empurrando o preço de volta, entendeu? Diferente que aqui, ó, que é só uma apenas. Certo? Se ela passar a pegar todos, é uma vez só, uma operação só. Agora, as outras taxas eu posso pegar numa de cada vez, caso ela desça. Isso. Só que, claro, você vai pegar com a mão mais baixa, né? Porque essa aqui não é tão forte quanto essa aqui, ó, quando toca em todas, entendeu? Se pegar com a mão alta aqui, pode ser que ela venha buscar a próxima defesa, a próxima defesa, a próxima defesa. E aí você pegou o cal aqui, ó, toma loss, entendeu? Ô Gustavo, boa noite. Boa noite. É que, como a gente já está estudando taxa única e queno de comando, vamos supor que nesse cenário aí apareça uma taxa de comando ou então uma taxa única. Qual a operação a fazer? Peraí. Você tá falando, tipo, assim, ó. É, aquele mesmo cenário que você tava com vários, que tava aí agora. Aí aparece uma taxa de comando ou então uma taxa única. Mas é a taxa de baixa ou de alta que você está perguntando?
de alta mesmo, desse mesmo jeito aí, desse mesmo cenário aí. E aí vai que em um meio dessa vela aí tem por exemplo, uma taxa de comando de alta. Ah, entendi. Tipo aqui, né? Você tá falando? Isso. Normal, pô. Continua igual, tá? Não muda Ah, tá. nada. Nesse caso aqui, ó, essa vela aqui não vai estar mais na indecisão. Essa aqui, ó. Por quê? Porque ela saiu aqui do pavio, entendeu? Aqui não tem pavio, ela saiu desse. Então não tá mais na dupla posição. Entendeu? Entendi. Então eu tenho aqui, ó. Entendi. No caso aí, só vai ter uma dupla posição e a outra foi cancelada, né? Não, aqui tem duas dupla posição, tá? Aqui, ó, tem essa. E aqui tem essa também, ó. Mas nesse caso aqui, o pavio que ele perguntou, ficou uma vela taxa única, final taxa única. Não, ele também continua, pô. Ela tá dentro desse pavio aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui tá dentro desse pavio, ó. Ah, é mesmo. Uma dupla posição. Ela só não dá continuidade para a quarta vela, né? É mesmo, né? Tá certo. Isso. E agora essa vela aqui rompeu a indecisão, tá vendo? Isso aqui. É isso mesmo. Vocês entenderam, gente, isso aqui? Todo mundo? Sim. Boa. Então, quando você tem isso aqui, já sabe, né? Rompeu a indecisão, vela veio buscar aqui, ó. Calma, tá? Lembrando, quando romper aqui a indecisão, né? Quando saiu do pavio aqui, ó. A vela que rompe tem que deixar o quê? Tem que deixar um pavio, tá? Se ela não deixar esse pavio aqui, ó, você aborta essa entrada, você não pega, tá bom? Você não pega o cal aqui. Evita esse cal. Entenderam? Estou vendo que vocês estão mandando no grupo lá muita entrada de continuação do movimento sem pavio, gente. Não pode. Tá? Não pode. Continuação do movimento somente quando deixa. Reverter aí? Quando rompe e não deixa pavio? Sim. Tende a reverter. Só que aí você não vai pegar o put de cara, né? Você vai fazer o quê? Você vai procurar uma região, entendeu? Uma região, aí você pega o put. Por quê? Porque aqui perdeu força, né? Indecisão. Fechou sem interesse de continuar. Numa região vendedora é put. Vamos subir, né? Entendi. Esse pavio aí não precisa ser grande. Pode ser um pavio pequeno, médio. Não precisa ser um pavio bem grande, não. Você tem que deixar um pavio, tá? Deixando o pavio tá ótimo. O pavio é tão pequeno que a gente quase não enxerga. Se a gente traçar uma linha, ele cobre o pavio tão pequeno que ele é. Esse pavio também serve? Esses pavios aí geralmente são manipulação da corretora, tá? Geralmente. Então você evita pegar neles. Quando você vai olhar no MetaTrader, no MT4, né? No MT4 lá, você vai ver que as velas estão sem pavio. Geralmente elas ficam sem pavio, quando tá assim, entendeu? Então aí você evita, tá? Você pega só quando tiver um pavio considerável, tipo esse, ó, um pavio normal, né? Pequeno, mas não é tão grande, também, mas não é tão pequeno. Pavio normal, tá? Então você pega. Nesses casos aí. Entenderam, gente? Quando rompe, ó, vou fazer de novo. Quando rompe aqui, ó, uma dupla posição. Certo? Rompeu. Você vai fazer o quê, ó? Quando rompe essa taxa, é leitura de continuação, tá? Então, rompeu aqui. E aí você pega o seu put, tá? Quando deixa pavio, né? Claro. Deixou o pavio, é put aqui, ó, na região. Ok? Claro, dentro do tempo correto, movimento correto, etc, tá? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Eu tenho, sim. Quando rompe o quê? Quando rompe essa taxa marcada aí de vermelho ou quando rompe os pavios? Olha, quando tá? Mas aqui tem que romper essa taxa de vermelho aqui, ó, e deixar pavio. Quando rompe para cima, tem que romper aqui, ó, tá? Para sair da indecisão.
ok? Quando faz isso aqui, gente, ó, quando faz isso aqui na reversão, é uma reversão, tá? Então já mudou o lote já não está mais nesse lote com o vendedor, ou comprador, aliás, já está no lote vendedor, entendeu? Então rompeu aqui, você já rompeu a defesa, entendeu? Então tende a descer. É simples assim. Então é só romper a taxa mesmo, né? A linha vermelha aí, a taxa entre uma e outra, né? Isso. Mas se romper o pavio, vocês vão ver na aula de nova alta e nova baixa a respeito disso aqui, ó, do pavio, romper esse pavio e esse aqui, a questão desse aqui, né? Nesse cenário bem aqui. Vocês vão ver na aula de nova alta e nova baixa, tá? Ô, Gustavo, e até qual movimentação a gente pode chegar e fazer essa entrada? Por exemplo, depois em vez de ser a vermelha aí, a primeira vermelha, a vela, ele dá uma velinha alta aí retorna depois, de umas 4 velas, 5 velas. Tá valendo isso aí, esse movimento aí? Tá valendo. Vou fazer bem. Por exemplo, você tem aqui, tá vendo essa taxa, essa dupla posição aqui, ó? Essa aqui, ó. A vermelha, certo. Então, quando ela for rompida, tá? Quando ela for rompida, sim, ela tem que continuar, entendeu? E quando as velas vêm aqui, ó, tende a ficar acima. Beleza? Então, ó, retração, rompeu. Se tivesse aqui, tocava na retração, né? Mas tocou foi no comando, ó. Tocou aqui nesse comando, então retraiu ali. Voltou ali, ó. Voltou, tende a retrair, ficar fora, entendeu? É sempre assim, cara, ó. Certo? Dupla posição. Aqui, ó. Rompeu, retração. Aqui não pegaria o put, por quê? Porque rompeu e não deixou pavio, entendeu? Então aqui não pegaria o put, ó. Não pegaria. Certo? Rompeu de volta, continuação. Travou, é put. Ó, aqui travou, mas não reverteu. Por quê? Porque travamento de pavio não é tão legal. Ok? Travamento de pavio não é tão bom. Assim, certo? E até essa movimentação que ele deu aí para baixo e voltou com um tempo depois, dá uma firmeza de que vai realmente romper e continuar a entrada. Exatamente. Lá em cima. Exatamente. Olha aqui, ó. Outra dupla posição. Outra aqui, ó. Ó. Poxa. Outra dupla posição aqui. Rapaz, tá complicado hoje. Eu não tô sabendo mais desenhar, não. Pronto. Ó. Veio. Travou. Put. Não reverteu, né? Mas se tivesse pegado uma taxa boa ali, pegou o put de novo, reverteu o mercado, entendeu? Desse jeito, cara, que vai funcionar. Certo? Certinho, sem... Vou mostrar pra vocês aí, tá? Como que eu mostrei. Vamos lá, vamos continuar. Vocês entenderam, né, gente? Sim, tranquilo. Era só para averiguar no quadro. Você mostrou até no quadro, ficou melhor ainda mesmo. Para ver a distância que percorreu, entendeu? O preço. Sim. Sim. Dupla posição de novo, vamos lá. Agora nós vamos ver a dupla posição, né, junto com a estrutura do mercado, tá? Junto com a estrutura, uma forma de utilizar com confluência com a estrutura do mercado. Bom, como a gente já viu que a dupla posição ela é indecisão e também é fraqueza do movimento, né? Fraqueza. Então você tem aqui, ó. Você tem, por exemplo, um ciclo de tendência de alta, certo? Como é que a gente identifica, gente, uma tendência de alta? Por topos e fundos acima dos anteriores, né? Topos e fundos aqui, ó, acima dos anteriores. Isso caracteriza uma tendência de alta, não é verdade? Então ó, digamos que você vai observar isso aqui no gráfico, certo? Você já consegue observar aqui. O gráfico está fazendo pullback, né? Ele rompe um topo, volta para corrigir um pouco e rompe o outro topo lá de cima, para ganhar força, né? Ou seja, a venda aqui não está predominando. Tá? A venda não está predominando nesse movimento aqui do mercado. Agora, você vai observar no gráfico aqui, ó. Vamos lá. Você tem isso aqui ocorrendo. Certo?
aqui. E o mercado vem, desce de novo, né? Vai fazendo aquela movimentação de topos e fundos acima dos anteriores, tá? Quando você observar isso aqui, gente, ó, ocorrendo no gráfico, tá? Isso aqui, ó. Poxa. Quando você observar uma dupla posição se formando em uma região de pullback, certo? Uma região de pullback aqui, ó. O que é região de pullback? Vocês sabem, né? Um topo rompido ou um fundo rompido. Região de pullback, né? Foi rompido, tende a fazer o que? O pullback para poder continuar rompendo aqui para cima, esse, né? Simples assim. Então, formou uma dupla posição em uma região de pullback, aqui, ó, dessa forma, isso aqui vai te dar uma leitura de reversão, tá? Você pega uma reversão aqui, ó, a favor do movimento de alta, nesse caso, né? Quando for de baixa, aí você pega a favor do movimento de baixa. Como estamos numa tendência de alta, você vai pegar o quê, ó? Uma reversão aqui. Você pega um call nessa vela, tá? De abertura. Ou se quiser pegar na melhor taxa, pega aqui, ó, nos pavis. Tá bom? Quando a vela vier aqui, você pode pegar a sua compra aqui, ó, tá? No pavio dessa vela. E aí você ganha na reversão. Quando você ganha na reversão e ela vem e rompe aqui, ó, essa taxa, aqui você pega outro call e ganha na continuação e baixa meta aqui, tá? Simples assim. Entendeu? Quando isso aqui forma, gente, no gráfico é muito forte, tá? Muito bom mesmo. E para bater meta assim, ó, estalar de dedos, tá? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Vamos lá. Gente, muda o microfone, tá? Muda o microfone aí porque fica dando retorno aqui. Então é isso aí, tá, gente? Formou isso aqui, ó. Dupla posição, tá? Dupla posição. Você vai pegar a sua reversão, no caso aí, nesse caso aqui em específico, né? Na região de pullback, né? A favor da tendência de alta, tá? Tem mais uma forma de você pegar também a reversão na dupla posição, tá? Que no caso é no nível vendedor-comprador. Digamos que você tem o nível comprador, vendedor, aliás, tem esse nível vendedor, ó, tá? Movimento vendedor aqui, tá no ciclo de correção, esse caso aqui, ó, tem que estar no ciclo de correção, tá? Ó. Ciclo de correção. Você tem que estar no ciclo de correção, e aí você tem aqui o seu nível vendedor, certo? Está marcado o nível vendedor. E aí as velas começaram a fazer o quê? Ó? A subir, né? Para fazer a correção do movimento de queda. Começou a subir. A gente sabe o quê? Que no ciclo de correção tem de respeitar os níveis, né? Os níveis de compra e venda. Então, ó, quando você observar que aconteceu isso aqui, ó, tá? Em um nível vendedor, significa o quê? Que esse movimento aqui tende a fazer uma reversão, tá? Então, quando ele reverter aqui, você pode... Na verdade, você pode pegar o put, tá? Pega sempre no pavio aqui, ó, mais longo, o pavio mais alto. Você pega a vela aqui, né? A vela sobe, você pega o put lá, e aí ganha na reversão. Quando rompe aqui embaixo, ó, aí você pega mais um put, ok? Pega mais um put aqui na continuação do movimento. Da mesma forma que a gente opera lá na região de pullback. Compreenderam? Sim. Gustavo, o movimento é o mesmo movimento do quando tá operando com comando? Pico de vela? Isso. Sim, tem que dar o pico de vela, tá? Se der o pico de vela é muito bom. Aqui, ó, nessa região tem que dar o pico de vela. No pavio, tá? No pavio das velas. Entendi. E se abrir e for ela ir para um lado e depois ir para o outro? Tipo, abrir descendo, né? Você tá falando aqui? A vela nasce e desce assim, ó. Aí depois volta a tocar aqui.
Isso. Aí você não faz nada, tá? Porque isso aqui é uma defesa, tá? É uma defesa que você vai... Ai, desculpa, gente. É uma defesa que você vai utilizar, certo? Então, se a vela vinha tocar aqui, ó, e subir, significa que ela tocou na defesa, ganhou força e está subindo, entendeu? Então, você não vai pegar essa entrada de put aqui, ó. Só quando ela for rompida, agora, e depois você pega o put aqui. Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Só mais uma dúvida. Era mais forte que o comando? Como assim? A dupla posição é mais forte que o comando? Isso. Olha, assim, em questão de força, cara, não tem assim, tá, ó, esse aqui é forte, esse aqui é mais forte. Não. Todos são a mesma coisa, tá? Tudo é defesa. Vocês vão ver na aula de lógica isso aqui, ó. Tudo é defesa, tá? Então você vai usar da mesma forma. Ok? Não tem esse negócio, esse aqui é mais forte aqui, não. Todos são defesas, tá? Entendi. Mais alguma dúvida? Não, obrigado. Ninguém mais tem dúvida, gente? Então vamos para a tripla posição, né? Vamos para a tripla posição. Vamos lá. Uma dúvida rapidinho. No caso, se a dupla posição, o segundo candle vier com um gap, aborta a operação? Sempre aborta a operação, tá? Gap sempre quebra duas pernas. Então, deixa quieto. Beleza? Gap sempre te quebra na análise, então fica de fora. É o mais apropriado, tá? Opa, mestre, uma pergunta. Se fosse o contrário, se fosse travando nessa região de dupla posição, a força é a mesma? É porque enquanto você está apresentando aqui, eu estou dando uma olhada aqui na IQ, no GBB-USD, ele fez exatamente isso, né? Então ele fez uma dupla posição, mas está do lado esquerdo, não do lado direito. Então, ficaria forte também essa região para segurar o rompimento, alguma coisa assim, não? Opa, vamos dar uma olhada. No GBP-USD. Aqui você está falando, né? Aqui, quando tem um gap, cara, já fica mais arriscado, tá? Você tem esse gapzão aqui, né? E nem travou, na verdade. Ó, tá vendo? Ó, tem esse gap, certo? O gap não travou perfeito, deve ter o corpo, né? Passando da marcação, ó. Então, aqui, esse caso, ó, não é bom pegar a operação. Pode ser que respeite, mas você não pega, tá? Não pega nesse caso aqui, nas operações desse tipo aqui, ó. Porque aqui tem gap e aqui não travou, certo? Mesmo não deixando para vir, você não pega, tá? Aí você evita. Entendeu? Tá bom, beleza. Essa daqui é legal, tá? Na verdade, tem o gap, mas é uma dupla posição mais normalzinha, certo? Dupla posição mais normalzinha, essa daqui, ó. Ok? Rompe, put. Tá? Essa aqui você não pegou esse. Se você pegou esse caso, tomou loja, né? Mas possivelmente você não pegou por conta do gap, ó. E aí você rompeu para baixo, você pegou esse put ali e deu boa. Entendeu? Ô, Gustavo. Opa. Com relação a essa vela anterior aí, essa vermelha, ela não tocou, essa última ela não tocou. Você deu continuidade pelo fato, ela não rompeu também, só tocou lá, né? A anterior. Qual? Nesse gráfico aí, ó, essa penúltima vela, a vermelha, lá no início. E a segunda. Essa aqui. A vermelha. Ela tocou na marcação, mas ela não rompeu. Posso considerar como rompimento e dar continuidade? Não.
Ó, essa dupla posição você vai descartar, ok? Aqui, ó. Por quê? Porque ela tem um gap bem grande aqui entre as velas, ó. Então aqui essa dupla posição você não usa, ok? Aí você não usa. Aí cancela. Certo? Só usa quando for uma dupla posição normal, tipo isso aqui, ó, tá vendo? Essa aqui tem um gapzinho, mas é meio que irrelevante esse gap, ele é muito pequeno, não é que nem aquele lá. Aquele lá dá um espação bem grande, tipo isso, ó. Isso daqui não, ó. Tá vendo? Esse aqui tem um gap, mas é pouco. Não dá para utilizar, certo? Aqui, ó. Aqui já então, tem um gap mais... Aí a segunda vela, a vela rompeu, passou a marcação, mas a segunda não tocou. Mesmo assim, eu posso entrar porque é continuidade, né? Aqui, né? Nessa aqui que você está falando? Aí. Eu entendi a sua pergunta, cara. Eu entendi. Tipo assim, rompeu, né? Rompeu a marcação. Você pode pegar ou não a continuidade nessa vela se não tocar na marcação. É isso a pergunta? É, porque a vela ela não voltou, o pavio dela nem tocou na marcação, aí deu continuidade, é só a dúvida. Olha, você pode pegar, tá? A resposta é pode. Só que você não vai pegar uma operação muito forte nesse caso. Certo? Você não vai pegar porque a vela não fez isso aqui, ó. Pegou impulso na defesa para descer. Ela simplesmente desceu. Ela pode ir tocar em outra defesa para poder subir, entendeu? E aí você toma loss. Mas a leitura é de continuação, certo? Aí você vai ter que somar confluências a essa leitura. Mas aí a gente vai ver as confluências que a gente vai somar, né, nas próximas aulas, tá? Mas sim, você pode pegar a continuação. Opa! Só para ver se você consegue fechar esse microfone que tá aberto ali, porque tá dando muito retorno para mim aqui, tá ecoando muito. Gente, muda os microfones, por favor. Mas isso aí não prejudica a mim, isso prejudica vocês. Tá? Prejudica vocês. Porque vocês que vão ver a gravação aí, a gravação tá toda cagada. Então vamos lá. Vamos continuar. Vocês entenderam, né? A questão também da dupla posição na região de pullback, né? Nível comprador, nível vendedor e etc. Ó, aqui nem conta, né, velho? Mas tem uma dupla posição, leitura de continuação do movimento, tá? Mas aqui esse gráfico aqui não tá legal, né? Isso aí até anulado, isso aqui ninguém pegaria, tenho certeza. É isso, vamos para a tripla posição. E o que é uma tripla posição? O que é uma tripla posição? Como é que eu faço para definir, né? Qual a definição de uma tripla posição? Tripla posição. É caracterizada por duas velas que não conseguem sair do pavio, sair de dentro do pronto. Veja se vocês vão entender. Tripla posição é caracterizado por duas velas que não conseguem sair dentro do pavio da primeira com o corpo. Então você vai ter uma tripla posição quando isso aqui ocorre. Deixou uma vela verde, um pavio aqui, certo? E aí, ó, vem mais uma vela, duas velas e não conseguiram superar o pavio da primeira aqui, ó, com o corpo, tá? O pavio pode passar, não tem problema. O pavio pode passar daqui, ó. Agora, se o corpo passar, já não é mais tripla posição. Se ocorrer isso aqui, por exemplo, ó, né, se a gente já viu isso aqui agora em pouco, se ocorrer isso aqui, ó, não é a tripla posição, certo? A tripla posição seria só se essa vela estivesse aqui dentro, ó. Essa vela aqui, tá? Então, isso aqui é uma tripla, isso aqui são duas duplas posições,
certo? 2 duplas posições. Entenderam? Então, aqui, ó, vou colocar até a numeração das velas, acho que vai ficar mais fácil. Vela 1, 2 e 3. Tá? Então, vela 1, 2 e 3. As duas velas aí, as últimas duas, né, a vela 2 e 3, quando elas não conseguem ultrapassar com o corpo o pavio da vela 1, forma-se uma tripla posição. Certo? Uma tripla posição. E como é que a gente vai fazer as marcações nessa tripla posição? Vamos lá, vou apagar aqui e vou refazer novamente. As marcações são feitas entre as velas, tá? Entre os corpos das velas. Então, você tem aqui, ó. Você tem marcação assim, ok? Marcação é feita aqui, ó. Entre os corpos das velas. Da vela 1 e 2 e da vela 2 e 3, tá? Então, marca aí para que você possa operar retração e reversão nessa região aqui, ok? Então, quando uma vela vier a sair da indecisão, né? Sair da indecisão aqui como é que vai para sair? Vocês sabem, né? Tem que romper o pavio. Então, rompendo os pavios aqui, ó, deixando o novo, você vai poder pegar uma continuação de alta. Então, quando uma vela vier tocar aqui, cal, tá? Você pega cal aqui, ó, na tripla posição. Quando uma vela vier travar, ali, ó, ela vem e trava aqui com o corpo, certo? Travou com o corpo, você tem uma leitura de reversão do movimento, tá? Então, travou, reversão. Veio outra vela, travou aqui embaixo, né? Reversão do movimento. Então, você pega aqui, ó, seu cal, tá? Pega o cal. Quando rompe, deixando um pavio, leitura de continuação de baixo. Então, você continua o movimento de queda, que rompeu, né? O movimento que rompeu. Put ali, ó, na marcação, tá? Put na marcação. E se por acaso romper só uma marcação e não romper a outra? Tipo assim, ó. Digamos que você tem uma tripla posição com corpos grandes. Então, aqui. Você tem mais ou menos assim. Você vai fazer a marcação aqui. E aqui. Se por acaso romper aqui, né? E não romper essa, o que você faz? Você pega o put aqui para ir buscar aqui, ó. Tá? Você pega o put. Agora, se por acaso essa vela tiver tocado aqui, ó. Aí você não pega, tá? Você não pega mais esse put aqui, não. Você espera, você aguarda, você não faz nada. Porque aqui você está numa região que está te dando leitura de put e uma região que está te dando leitura de cal. Então você vai... Se o que você pegar aqui, tá perigoso, tá? Então você não faz nada. Beleza? Entenderam? Se ela tocar com o pavio na marcação, não pega, né, Gustavo? Isso, exatamente. Se ela tocou aqui, ó, já tá descartado, tá bom? Tá descartado. Esse put aqui. Aí se romper de novo, agora se romper as duas assim, ó. Se romper, né? As duas juntas, ou rompendo de novo assim depois. Rompeu aquela, você não pegou nada. Depois veio romper essa, aqui é put bonito. Então você pega o put ou aqui ou ali em cima. Se ela subir lá em cima, você pega mais uma taxa e ganha aqui na continuação do movimento de baixo. Ok? Entendi. Todo mundo entendeu? É bem parecido com a dupla posição, né, gente? Praticamente a mesma coisa, só que com 3 velas. Tá? E aí, na questão do pullback, certo? Do pullback é a mesma coisa, certo? Você tem, por exemplo, um ciclo de alta, né?
E aí você tá aqui, ó, com essa região de pullback para ser trabalhada, tá? Tem essa região de pullback a ser trabalhada. E aí você vai observar o quê? Isso aqui. Começou a formar isso, ó, na sua região de pullback, tá? Começou a formar isso aqui. Que é calo, tá? Por quê? Venda perdeu força numa região que é dominada pela compra, né? Que tende a subir aqui, uma região de domínio comprador. Você vai pegar um calo, certo? Na reversão. Se ela vier tocar aqui, ó, na taxa, é melhor ainda, ok? Então, tocou aqui com o pico de vela, você pega a sua reversão do movimento. Rompeu aqui, né? Rompeu, e aí você taca mais um calo para continuar subindo, para vir fazer o quê? Romper o topo, né? Porque você já sabe que tende a romper aqui. Então, você só vai fazer o quê, ó? Vai só seguir o fluxo, né? Seguir o movimento. O que o gráfico está te dizendo. Olha o que ele vem te formando aqui, ó. Né? Tá rompendo os topos. Então, quando vier aqui fazendo essa nova alta, né? Fazendo esse pavio aqui, rompendo essas defesas, calo nessa vela, para vir romper esse topo aqui, ok? Simples assim, entenderam? Sim, no caso aí rompendo topos e fundo, né, Gustavo? Isso, exatamente. Ok, entendi. Mais alguma dúvida? Essa região aí dá para fazer 3 entradas quase, então. Sim, quando rompe aqui, cara, ó, mais um calo, tá? Aqui, ó. Né? Aqui já é mais um calo. Rompeu o topo, calo de novo. Né? Calo de novo aqui, ó. Então aqui já é meio que meta batida em 3 minutos. Entendeu? Ô, Gustavo, isso pode acontecer em consolidação, assim, quando tá próxima do conselho, quando vai iniciar uma consolidação? Tipo, quando uma dupla posição, você tá falando? Isso, dentro de uma consolidação. No caso, dá uma vela comprida, tipo, um comando, e depois já inicia dando esse padrão aí. Pode sim. E aí é perigoso ou pode pegar? Olha, quando rompe, né? Nunca, assim, na consolidação nunca é bom pegar o quê? Continuação. Então tem uma dupla posição aqui, por exemplo. Rompeu aqui, ó. Se você pegar uma continuação, você tem uma barreira muito forte pela frente, que é aqui, ó. Entendeu? Essa região aqui já defendeu várias vezes. Então pode ser que ela venha fazer o quê? Ela toque aqui e faça o quê? Rompe para baixo de novo, entendeu? Porque essa região aqui, ó, a consolidação, ela faz o quê? Ela defende aqui e defende aqui, entendeu? Então, se você pegar o calo para vir buscar aqui, só quando vai tender a defender de novo e empurrar para baixo. Então, é por isso que não é bom pegar a continuação de consolidação, entendeu? Entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Opa! Ô, diretor, boa noite. Aí, você tá bom? Então, gostaria de ver isso aí no gráfico, rapaz, porque eu tô vendo que ontem eu tava treinando, depois da semana, ontem mais ou menos, tava treinando na IKE aqui, né, e a IKE tava respeitando mais do que a Cotex, ou eu não tava enxergando, né, como fazer isso, essas marcações, seguir o ciclo, né, seguir a vela de comando e tal na Cotex. E de antes de ontem para ontem, né, eu ainda não tive o tempo de realmente operar aquela situação toda. Rapaz, parece que deu um apagão aqui na mente. Se você conseguir me mostrar, eu agradeço. Beleza, vamos lá. Dá uma olhada no gráfico aqui. Vamos procurar primeiro uma tripla, né? Uma tripla posição. Consegue enxergar um? Se vocês encontrarem, aí, ó, tem um aqui. Tem um aqui, ó. Então, aqui, tripla posição, certo? Essa aqui não é tão legal, por quê? Porque tem gap, né? Então, quando tem gap na tripla posição, ela não fica tão interessante assim. Mas a marcação é feita como? Entre a vela 1 e a vela 2, a vela 2 e a vela 3. Rompeu, é leitura de continuação nessa aqui. Tocando lá, você pega o put, ok? Tocando aqui, você pega o put.
E aí é simples. Desse jeito. Rompeu, pega o put. Travou, calma. Travou a reversão, aliás. Então vamos ver se alguma vela... Não, travou não. Então, quando a vela for travar ali, tende a reverter. Ok? Dessa forma. Então, vou procurar mais uma aqui. Então, ali eu tinha uma dupla posição. E depois dessa descida que você analisou, você teve a tripla posição e teve uma descida e tive uma dupla posição numa tendência de... Aí, ó, ela aqui embaixo, tá vendo? Numa tendência de queda, né, logo à frente. Isso. Uma tendência de queda. Não, aqui embaixo, aqui, ó. Depois da tendência de queda aqui, ó. Isso, garoto. Aí também uma dupla, né? Isso. Aqui, ó. Região de pullback, né? Ó. Região de pullback. Reversão. Rompeu o fundo. Voltou na dupla posição. Pegou mais put ali. Dupla posição aqui de novo. Rompeu. Continuação aqui. Retração ali, né? E assim, cara, vai funcionar, entendeu? Rompeu. Continuação. Reversão ali quando trava. Simples assim, tá? Simples assim. Quando trava várias vezes, você já não vai pegar mais, né? Já não vai confiar tanto na região, entendeu? Então, é sempre bom pegar no máximo 1 toque, 2 toques no máximo, para não abusar da sorte, entendeu? Então, 2 toques no máximo estourando. Beleza? Desse jeito. Entendeu? Rapaz, assim, foi muito rápido, mas eu vou estudar de novo aqui. Deu para entender, assim, de início você passando, porque aí é uma área de pullback, ela bateu, retraiu, você tem que esperar realmente a vela andar, aí que você, vamos supor, essas 3 velas depois aí, para depois a gente, isso, aí você pegou aí, né, no caso aí você não pegaria aí a continuidade dessa vela vermelha depois desse, porque ela não teve pavio, né, ela não deixou uma taxa mais expressiva, aí você não pegaria, mas quando ela bater, voltar e retornar lá, e bater lá na linha de marcação, né, dependendo do pico de vela, dos segundos e todo o movimento, aí você pode estar pegando uma entrada para put. Nesse caso aqui, ó, poderia ser um put bacana, por quê? Porque aqui tem um pullback, né, rompimento do fundo, pullback. Taxa dividida, dupla posição. Então aqui, cara, se não retrair isso aqui é muito difícil, entendeu? Então a região forte tinha que descer ali, ó. Certo? A região que vai defender o preço. Tem várias defesas aqui. Região de pullback, dupla posição. Entendeu? Você pode observar aqui, ó. A taxa dividida está aqui. A dupla posição está aqui, ó. E aqui é uma região de pullback. Tá vendo? O preço rompeu ali o lote comprador. Que retraiu no lote. Ficou fora, né? Não conseguiu conectar. Tem a descer de novo, entendeu? É simples. Desse jeito aqui, ó. Rompeu, né? Ó, presta atenção. Formou aqui esse ciclo consolidado. Quando rompe, tende a fazer o que? Um tendencial, né? E aí, quando você tem um rompimento de uma defesa, nesse caso aqui não é bem específico um rompimento de uma defesa, tá? Porque essa defesa aqui, ó, ela não é a sua referência. Ela é só uma confluência, tá? Então, a sua referência vai ser aqui, ó. Essa defesa, essa aqui, certo? Porque essas aqui ainda não foram trabalhadas. A gente vai ver isso aí na aula de lote, tá, gente? Então, é meio que pular etapas agora, falar disso. Mas isso aqui não era a sua referência. A sua referência era esse lote e esse lote aqui, tá? Esses 2 vendedores aqui, ó, que não foram trabalhados, essas 2 partes. Tá bom? Mas é isso. Gustavo, no caso aí, o mercado rompeu agora, não foi? A dupla lá atrás, não foi? Aí, nesse caso, já é arriscado pegar, não é isso? Já seria... Rompeu... Já pela terceira vez topou nela, né? Isso. Como tá aí agora, né? Essa vela vermelha aí quase rompeu já, né? Na realidade, ela agora, né? Sim, sim. Aqui você já não vai pegar. Principalmente porque tá saindo aqui um tendencial daqui, né? E aqui você também não pegaria. Por quê? Ó, já tá travado nessa defesa aqui, né? Do vendedor. Aqui tem outra defesa. E aí já fica complicado, entendeu? Se rompesse ali, já talvez seria uma entrada muito melhor de put. Mas como não rompeu, né? Sim, até porque lá no meio dessa mão aí de baixa e alta, teve quase um toque, né? Aquela ali, né? A reversãozinha, né? Aí no meio. Entenderam?
Então aí já é uma coisa a se analisar, entendeu? É sempre observar o contexto, gente. Você nunca vai pegar, rompeu a dupla posição, então tem que pegar. Não, não é assim que funciona. Se fosse só assim, era muito fácil, né? Todo mundo ganhava dinheiro nesse mercado. Agora, como tem isso aqui, ó, a defesa vendedora, né? Tem essa aqui também. Ó, travou na defesa. E aí? Vou pegar o call ou vou pegar o put? Por quê? Porque travou na defesa e rompeu a dupla posição. E aí? Quem vai respeitar? Certo? Então não tem como saber, né? Então você já não vai fazer o quê? Já não vai fazer nada. Beleza? Essa é uma... Aí é uma dúvida mesmo, realmente. Entendeu? E a tripla posição, gente, também no nível comprador e vendedor, é a mesma coisa, tá? Quando acontece no nível comprador e vendedor, tende a funcionar da mesma forma da dupla posição, certo? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos procurar uma região aqui de nível vendedor e comprador com uma tripla posição. Aqui você tem aqui um nível, né? E aí, ó, acontece aqui a sua... Aqui não é tripla não, mas é uma dupla, né? Aconteceu essa dupla aqui, tende a reverter, tá? E aqui, deixa eu ver... Aqui, ó, dupla em região de pullback, reversão, né? Aqui não rompeu, mas não deixou o pavio, e aí não tem como fazer nada. Vamos lá. É isso, gente. Acontecendo uma tripla posição em região de nível comprador e vendedor, tá? Tende a reverter, igualzinho a dupla posição, certo? Vamos ver aqui é consolidado. Mas vocês entenderam, né? Eu vou fazer o desenho aqui para não deixar para dizer que eu não desenhei. Gustavo, se formar doji é a mesma coisa ou tem que ser vela de corpo mais robusto? Doji cinza, você tá falando? Não, por doji vermelho ou verde, se for 3 doji seguido, tudo no mesmo pavio, é a mesma coisa que fosse uma vela grande? Mesma coisa, não tem diferença. Então, digamos que aconteceu isso aqui, ó. Peraí. Isso aqui também é uma tripla posição, tá? Tripla posição. Então aqui, ó, quando acontece isso, pega o put lá em cima, no pavio ali, ó. Tá? Um put lá no pavio ali. Entendeu? No nível vendedor, tripla posição. Ok? Não muda nada a questão do tamanho do corpo, certo? O que importa é, essas velas estão dentro desse pavio aqui, ó. Do primeiro. Tá? Professor. Opa. Eu tenho uma dúvida. Sim. Queria saber se a dupla posição e a tripla posição, ela ainda é uma posição ali defensora ali só dentro daquele mesmo tempo ali do lote a ser rompido, ou você pode pegar ela depois? Olha, você vai, assim, vocês têm esse lote aqui, ó, tá? Esse lote aqui, né, para ser trabalhado. Então, ele é a sua referência, certo? Quando esse lote vier a ser trabalhado aqui, ó, tá? Você trabalhou, né? Já fechou o lote. Trabalhou esse lote aqui inteiro. E aí começou a vir, ó, trabalhar um lote comprador novamente. Aquilo ali não vai mais ser sua referência, tá? Vai ser sua confluência só. A sua referência vai ser o quê? Vai ser esse lote aqui, ó. Entendeu? É sempre o lote atual que é a sua referência. O passado é só confluência, tá? Então você vai utilizar isso aqui como confluência só. Se tiver uma leitura de put nesse lote aqui e confluindo com esse, aí você pega o put tranquilo, tá? Tipo assim, você tem aqui, ó, uma defesa, certo? Essa defesa aqui do nível vendedor. E aí, por acaso, o mercado veio, travou aqui e terminou assim, ó. Travado na confluência ali atrás.
Travou com o pavio ali e travou aqui, na confluência. E aí, o que tende a acontecer? Tende a reverter, entendeu? Porque tudo está dizendo uma venda. A referência e a confluência. Então, tende a reverter. Certo? Mas vocês vão ver isso aí mais aprofundado na aula de lote, tá? Entendi. Então, para você trabalhar a dupla posição e a triproposição ali para retração seria só naquele mesmo instante, né? Exatamente. Ali no futuro é só como confluência, entendeu? Entendi. É porque você já tinha falado num vídeo, aí eu vi você explicando ali uns minutos atrás. Eu achei que contava ainda, entendeu? Para poder fazer operação em cima dele, como referência. Entendi. Mas é questão assim, só de mostrar mesmo, tá? Mas a gente vai ver isso aí mais no futuro, tá? Nas próximas aulas aí. Hoje nós estamos na quinta aula, é? Sexta aula? É sexta, né? Sexta aula. Isso, sexta aula. Então, na sétima aula, vocês já vão ver, tá? A respeito disso. Na sétima aula, que vai ser a nossa aula de lotes, tá? Tá ok. Acho que vou tirar bastante dúvida aí com as questões de lote. Tenho muita dúvida aí com os lotes. O lote, gente, é basicamente o nosso operacional completo, tá? A gente opera com os lotes, certo? Tudo que a gente faz tem base nos lotes. Certo. Então era só isso mesmo a dúvida. Valeu. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, vou apagar aqui. Ó, vamos lá. A gente já viu, né? Hoje, a nossa aula aqui de dupla tripla posição, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de novo aquele negócio das operações, tá? Então, eu quero que 2 pessoas hoje se disponibilizem para compartilhar sua tela e fazer aqui algumas operações para a gente. Pelo menos 1, 2, sei lá, quanto faz. Tá? Quem quiser compartilhar sua tela e fazer as operações, sinta-se à vontade para abrir o microfone e falar aí. Alguém? Bora lá, Rapaz, gente. pelo celular mesmo aqui, não dá para me compartilhar, não cheguei atrasado do trabalho, mas a terça-feira que vem eu vou conseguir, se Deus quiser. Obrigado. Alguém, gente? Ninguém compartilhar a tela? Vamos lá, isso é importante, gente. Vão estar sendo avaliados diretamente aqui por mim e pelos seus Tô pelo outros celular, colegas. mestre. Tem como compartilhar, né? Ninguém? Tá com o computador aí aberto? Pô, Gustavo, eu tô no ônibus no celular, cara. Beleza. Então opa, vai compartilhar, Gilberto? Estou no computador. Vai querer compartilhar a tela? Para fazer algumas operações pra gente? Como é que faz aqui? Ó, você tá vendo a minha tela aí? Tá vendo meu mouse mexendo, ó? Tô. Certo. Então você vai fazer o seguinte, você tá vendo esse aqui, ó? Esse botão aqui, compartilhar a tela. Que eu vou riscar na tela aqui para você ver. Esse aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Esse, ó. Esse aqui, ó. Tô. Tá aí? Clica nele. Clica aqui, ó, tela 1. Quando você clicou nele lá, aparece isso aqui. Então, clica tela 1. Tá? E depois você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui. Certo? Aqui, ó. Onde está escrito parar compartilhamento no meu, está escrito compartilhar a tela no seu. Então, você clica aí. Pronto, eu vou ver aqui.
Na 1 e depois embaixo, né? Aqui, né? Isso, compartilha a tela. Tem um botãozinho azul aqui, né? Para mim, né? Exato, é. Pronto, a gente está vendo sua tela. Agora você vai para a tela da IK Option, tá? Ou então na Cortex. E agora eu preciso minimizar não, porque está maximizado aqui, ou ele já vai automático quando eu abro aqui? Pode abrir aqui, já fica automático, tá? Já está compartilhando sua tela, a gente já está vendo tudo. Bom. Tá abrindo. Beleza. Vou botar aqui para o terceiro. Meus pais chegam aqui. Esse aqui não. No EuroGBP não tem nenhuma referência próxima, não. Deixa eu olhar aqui o EuroCD. Você pode operar tudo que a gente já viu até aqui, tá? Ou tudo que você sabe aí sobre a loja. Sobre o assunto agora não, né? Isso, pode operar comando, pode operar taxa única, taxa dividida, tá? Os níveis de compra e venda. Ok, perfeito. Ô, Gustavo, no EuroGBP agora, onde ele abriu, teve um rompimento de dupla posição. Ó, observa aí, caça aí, ó. Onde é que tá? Essa aqui que você fala é esse rompimento? Não, aí não é a dupla posição, tá? Então, estou na dúvida aqui. Onde é a dupla? Aqui, olha aí, no mouse. Na setinha do mouse aí, essa daí. Essa verde? Sim. Não, aqui não é dupla não, pô. Ela não é? É dupla, pô. Essa outra ali, ó, a vermelha, ou a verde pequenininha, ficou dentro do pavio da outra. Sim. É dupla, é. É uma posição aí. Tá certo. Ela voltar aqui é uma... Agora ó, ela tá consolidando, hein? Ela está aqui no final do movimento e apareceu uma vela de comando. É uma boa área também. Que o comando... Observe que tá no gráfico, hein? Fica atento aí, como falso rompimento, ou algo assim, tá? Travamento do comando aí, ó, pode ser também uma boa. Viu o falso rompimento? Se fizer o falso rompimento desse comando aí, é o put, tá? Esse comando aí, ó, que tá com o mouse em cima. Isso, esse aí. Se ele travar, né? Se ele voltar para dentro do corpo dele. Aí já pode ser uma boa. Falso rompimento da consolidação. Vocês estão enxergando, né, gente? É verdade. Ó, vai buscar ali a dupla posição. Observa aí, ó. Se travar, pode ser um put, tá? Você já pegou direto? Não, pô, tem que esperar travar. Eu não olhei o tempo. Você já estava já. Mas aí travou, então tende a reverter, tá? Vê se travou aí, botando a linha no corpo da dupla posição. Mas eu me afobei mesmo, era para ter esperado. Também. Era para esperar travar, certo? Se fechar sem pavio é melhor. Nesse caso aí deixou o pavio, então pode ser que vá romper e buscar o comando lá em cima aí, ó.
Foi, certo? deixou o pavio mesmo. Mas aí, vamos ver como é que fecha. Travou, né? Ó. O certo é esperar a vela terminar, tá bom? Foi, eu me antecipei muito mesmo. Aqui é uma taxa dividida, né? Isso. Média. É média, Isso. média era, né? Dos comandos. Isso. Ó, vamos ver se ela faz o falso rompimento na consolidação. Se fizer, aí você pega o put de novo. Se fizer o falso rompimento, entendeu? Daí, ó, pegou, né? Deu boa. Ótimo, mas aí já não foi uma entrada tão legal, porque você poderia ter rompido a dupla posição, entendeu? E aí daria loss na sua entrada. O certo é esperar a vela finalizar e depois pegar o put. A consolidação que você fala, essa aqui é? Isso, essa área aí, ó. Essa vela, as velas estavam andando de lado, tá vendo? Uma vela verde, uma vela verde. Se ela rompesse, pegava a continuação, é isso? Isso, para baixo. No caso, seria o falso rompimento, né? Na consolidação. Sim, sim. Mesmo que esse comando aqui forte, né? Isso. Aí, no caso, se não tocasse aí, seria muito melhor, né? Se não tocasse. Ó, vamos ver se ela vai voltar para dentro da consolidação. Se ela volta, aí você aguarda a próxima subir um pouco e pega o put lá naquele comando, né? Pode ser uma boa. Certo. Se ele for lá. Ó. Tocou na região, né? Vamos ver como é que fez. Se rompe, pode ser que venha na continuação, né? Até naquele comando lá em cima ali, ó. Se ele travar, eu pego o reverso. Ah, rompeu. Se ele Ó, travar e pro rompeu. pavio, pego a reversão. Como é? Se ele travasse aqui, pega a reversão. E a retração aqui agora, até os 15, pega? Tá perto, né? Agora é complicado, tá? Porque tem o travamento nesse outro pavio ali, ó, daquele lote de vendedorzinho bem pequenininho aí, ó. Esse nanolote. Esse que ele tá chamando, isso, travou o corpo aí, tá vendo? Então já não é uma boa entrada. Já não é, porque tem duas confluências divergindo. Tem a confluência de compra e a de venda. Então aí não tem como adivinhar muito bem porque que vai respeitar, se é a compra ou a venda, entendeu? Ó, tá respeitando a compra, mas poderia ser muito bem a venda, né? Como ele entrou, essa região aqui entrou várias velas de verde, né? Aqui já seria ele rompendo com o corpo, pegar a continuação ou esperaria ainda mais outro movimento? Após esse comando. Se rompesse. Essa vela aqui, se rompesse agora, eu pegaria a retração dela para ela subir? Sim, mas tem que romper esse pavio aí, ó, tá? Aí, ó. Deu um gap, né? Deu um gap da poxa, foi. Se ela tivesse rompido o pavio e não desse esse gap aí, era continuação de alta, tá? Deu dupla posição, né, Gustavo? Oi? Isso, dupla posição, isso aí, tá? Então você já marca nela. Isso, ela não rompeu esse pavio. Ela tá bem em cima, né? Fechou colado no pavio. É dupla. Então é dupla posição, tá? Marca ali no meio dela também, ó. Já é sua. Você vai marcar e operar aí. Tem uma taxa única lá embaixo também, você pode marcar nela. Essa aqui, né? Isso, marca aí também. Ó. Pode ser que tava com pavio e você pega uma reversão. Entendeu? Significando que ele não deixou bom para ir buscar, né? Isso. Uma defesa, né, do preço. Então você marca aí também. Pode, ó. Vou com gap lá em cima, né? Então já não é tão bom assim esse travamento aí. Já rompeu com o pavio.
Aguarda aí, vai. Vamos ver como é que ela fecha. Ó, esse travamento aí, esse travamento que ocorreu aí da vela vermelha na dupla posição, tá vendo? Era para dar uma reversão, de fato. Só que, como essa vela nasceu em gap, né? Pode ser que ela venha trollar a gente, entendeu? Por conta que a taxa é deslocada, tá certo? Então o gap atrapalha bastante a análise. Sim. Ô, Gustavo, pode ser o início de uma reversão, porque ela no macro, ela deu fundo duplo, não é isso? Esteja iniciando, é uma tendência de alta, né? Mas é questão de esperar, porque essas velas agora estão andando lado a lado, tá vendo? Realmente. Né? Se travar agora aí, ó, pode ser uma reversão bacana, né? Porque você já está observando o preço andando lateralizado, não está conseguindo ganhar força, né? Não está superando os pavios aí, não está rompendo nada. Então, travou, né, com o pavio. Travou. Esse pavio romper essa área aqui de taxa única, é uma confirmação para pegar a continuação para dentro do comando? Não. Se fosse né? Só com o corpo, né? Isso. Ele romper essa coisa aqui. Só se romper com o corpo aí, tá? Ó, vamos ver como é que ela fecha, né? Se travar aí, você pega a reversão, pode ser uma reversão, tá? Você pegou o put? Era para pegar cal. Era cal, pô. Não era daqui do comando, não. Você quer com relação ao comando. Que ele entrou, rompeu essa barreira de defesa. Ué. Mas a vela não tá. Olha o comando aqui, ó, comandando essa área. Não, também. Por que é que ele deixou uma taxa para subir? Não, mano, mas a vela travou na taxa única, entendeu? Então aí já não é tão assim, entendeu? Deu um gap, claro, mas era calmo. Eu pensei que ela tinha rompido aqui também, tá certo. Eu botei um monte de linha aqui, ficou muito... Análise aí, tá? Que já achei isso. Mas vai respeitar. Mas era calmo. Porque ela travou aqui, realmente. Tá certo mesmo. Mas é OTC, né? Pelo menos deu bom, né? Mas tira aí. Travou, pô. Travou certinho, ó. O problema foi o gap, né? Então o gap, ó. Viu como muitas vezes vocês tomam logo conta do gap. Foi mesmo aqui, essa região aqui. Aqui, não foi? Era um cálculo, principalmente porque não deixou pavio, né? Sim, esse aqui, né? Não deixou pavio. Isso. Marco essa taxa aqui, de final de defesa. Ó, travou no comando lá. Travou no comando, Travou no comando de novo. Mas ela subiu na dupla posição também, não? Aí eu faria alguma coisa nesse travamento aí? Era para ter feito, era? Olha, aí poderia pegar o carro, tá? Porque, ó, travou no comando ali, né? Não deixou pavio. Não deixou segmento, isso mesmo. Vai fazer mais uma operação ou alguém mais vai querer fazer, gente? Não, eu deixo à vontade aí, alguém quiser agora. Foi legal. Valeu. Como é que eu faço isso aqui, né? Aí tu vai lá de novo naquele lugar, naquele mesmo que tu clicou primeiro. Deixa eu fechar aqui. Certo. Clica lá. Aí tu aperta no vermelhinho. Isso, pronto. Valeu, Gilberto. Obrigado. E aí, gente, mais alguém? Ninguém mais, gente? Então vamos encerrar, né, gente? Vamos encerrar a live. Vamos encerrar a aula de hoje. Olha, eu vou passar a atividade para vocês, tá?
passar a atividade para vocês de novo. 30 operações, né? 20, 30 operações aí utilizando a dupla e a tripla posição, tá? Faça aí em níveis de compra e venda, rompimento, tá? Travamento, etc. Ok? Então você vai utilizar dessa forma, operar dessa forma. Beleza? Aí você manda no grupo lá para a gente avaliar. Beleza. Beleza, Gustavo. Obrigado. Ok, Então, beleza. foi a aula de hoje, tá? Uma boa noite a Valeu. todos. Até a próxima Boa aula. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.